Urinar parece algo simples, mas o modo como você faz isso pode estar machucando uma das glândulas mais sensíveis do seu corpo, a próstata. Quando o homem urina apressado, força o jato, corta o fluxo pela metade ou segura por muito tempo antes de ir ao banheiro, ele cria uma pressão interna enorme dentro da bexiga e da próstata. Essa força constante causa pequenas inflamações invisíveis, microtraumas que se acumulam dia após dia. A próstata fica logo abaixo da bexiga e abraça a uretra como um anel. Quando tudo funciona bem, ela se relaxa para deixar a urina passar. Mas se você empurra o abdômen para acabar mais rápido, a bexiga contrai com força. A uretra se comprime e o líquido pressiona a próstata por dentro. Esse esforço repetido é o que dá início a um processo inflamatório silencioso. No começo, nada parece errado. Você apenas nota um jato mais fraco, uma vontade de urinar à noite ou a sensação de que a bexiga não esvaziou direito. Esses são os primeiros sinais de alerta. A inflamação começa a engrossar o tecido prostático, a reduzir a elasticidade e, pouco a pouco, a atrapalhar a circulação sanguínea local. O mesmo sangue que também alimenta os nervos responsáveis pela ereção. O que parecia apenas um jeito normal de urinar se transforma em uma rotina de agressões internas que, com o tempo, comprometem a virilidade e o prazer. Poucos homens sabem que os nervos da ereção passam colados na parede da próstata. São estruturas finas, sensíveis, que precisam de oxigênio e fluxo sanguíneo constante para funcionar. Quando a próstata inflama, ela incha, endurece e libera substâncias inflamatórias que irritam esses nervos. É como se o fio elétrico da potência começasse a perder condução. Com menos oxigênio e mais compressão, a ereção se torna fraca, curta ou simplesmente não acontece. O corpo tenta compensar com mais estímulo, mas o sinal não chega completo. A inflamação também reduz o espaço por onde o sangue entra no pênis, o que torna a ereção instável. E há outro vilão, a tensão do assoalho pélvico. Sempre que o homem corta o jato de urina ou segura à vontade, ele contrai essa musculatura involuntariamente. Com o tempo, o corpo aprende a ficar contraído o tempo todo, comprimindo nervos e artérias. Esse hábito, repetido por anos, cria um bloqueio físico e nervoso que sabota o mecanismo natural da ereção. A boa notícia é que esse quadro é reversível, mas só se o homem entender que o problema não está no pênis, e sim no modo como trata a sua próstata todos os dias. A inflamação prostática muda toda a química do corpo. O tecido inflamado libera citocinas, substâncias que inibem a produção de óxido nítrico, a molécula responsável por dilatar os vasos sanguíneos durante a ereção. Sem óxido nítrico, o sangue não entra no pênis com força suficiente e a rigidez desaparece. Além disso, a próstata inflamada altera o metabolismo da testosterona. Ela passa a converter mais hormônio em dihidrotestosterona, DHT, que agrava o inchaço e reduz a testosterona livre disponível para energia e desejo. Resultado: menos libido, menos ereção e mais cansaço. O corpo entra num estado de economia de energia, prioriza combater a inflamação e desativa funções que exigem alto gasto, como a sexual. É por isso que homens com prostatite crônica relatam queda de energia, sono ruim e falta de prazer. O corpo não está velho, está inflamado, mas esse quadro tem solução: reduzir a inflamação, restaurar a circulação e devolver equilíbrio químico ao sistema. Tudo começa com um gesto simples: mudar o modo de urinar. O primeiro passo é parar de forçar. Urinar deve ser um ato calmo, natural, sem pressa. O ideal é urinar sentado, pois essa posição relaxa o assoalho pélvico, reduz a pressão vesical e permite o esvaziamento completo. Estudos mostram que homens que urinam sentados eliminam até 20% mais urina residual, diminuindo a congestão prostática. O segundo passo é respirar. Inspirar profundamente antes e durante a micção reduz a tensão abdominal e ajuda o corpo a liberar o fluxo. O terceiro é aplicar a técnica da dupla micção. Urinar, esperar 30 segundos e tentar novamente. Esse pequeno intervalo permite que a bexiga se esvazie por completo, evitando o acúmulo de urina e a pressão interna. A hidratação também é crucial. Urina concentrada é ácida e irrita a mucosa prostática. Beba água em pequenas quantidades ao longo do dia e reduza o café, o álcool e os refrigerantes, que desidratam e inflamam. Em poucas semanas, a melhora é perceptível. Jato mais forte, menos idas ao banheiro à noite e retorno gradual da firmeza nas ereções. Ignorar esses sinais custa caro. A inflamação contínua leva ao crescimento da próstata, a hiperplasia prostática benigna. A uretra se estreita, o jato enfraquece e a bexiga precisa de cada vez mais esforço. É nesse ponto que muitos homens recorrem a medicamentos, sem perceber que o problema nasceu do hábito errado de urinar. O impacto vai além do físico. A perda de ereção gera insegurança, vergonha e medo. Muitos se calam, acreditando que é coisa da idade, mas o verdadeiro inimigo é o silêncio. Enquanto o homem ignora o corpo, a inflamação segue corroendo nervos, vasos e autoconfiança. A boa notícia é que o corpo pode se regenerar. A próstata é um órgão vivo e quando recebe oxigênio, relaxamento e fluxo adequado, começa a se desinflamar. Cada micção sem esforço é uma vitória invisível que restaura o equilíbrio interno e devolve ao homem sua vitalidade. Quando o homem muda o modo de urinar, ele muda também a forma como o corpo reage. O fluxo livre volta, a próstata desincha e os nervos recuperam sensibilidade. As ereções retornam naturalmente, firmes, espontâneas, sem
sem dependência de medicamentos. A ciência confirma: homens que aprendem a relaxar o assoalho pélvico e adotam hábitos anti-inflamatórios, como dormir bem, hidratar-se e reduzir a tensão, apresentam melhora de até 70% na função erétil. O segredo não está em pílulas, mas em restaurar o caminho natural da circulação e dos nervos. Urinar com calma é mais do que um hábito. É um ato de respeito com o próprio corpo. Cuidar da próstata é cuidar da energia masculina, da confiança e da vida íntima. A virilidade não se perde com a idade, mas com o descuido.